Os males da coluna são a terceira causa de aposentadoria e segunda de licença no trabalho. As dores nas costas se alastram no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 80% da população sofrerão de dores nas costas em algum período da vida. Como então reconhecer e evitar os problemas da coluna? Lombalgia, hérnia de disco e artrose são alguns desses males. Muito boa noite, o programa Ponto de Vista está começando e hoje os nossos convidados vão falar sobre os males da coluna, como evitá-los. À minha esquerda está o médico ortopedista Luciano Temporal. Desse outro lado, a fisioterapeuta e diretora do Instituto de Tratamento da Coluna Vertebral, Patrícia Cerqueira. Boa noite e obrigada por estarem aqui. Boa noite. E eu pergunto, doutor Luciano, o seguinte: dores nas costas ou o problema da coluna, tudo é a mesma coisa ou existe alguma diferença? Bom, não é a mesma coisa. Existe uma grande diferença, na verdade, entre dores da coluna e dores nas costas. As dores nas costas, elas podem ser causadas por diversas patologias, dentre elas, as patologias da coluna. Além disso, não só as patologias da coluna, assim, na parte ortopédica, podem causar dor nas costas. As dores de origem mecânica, por má postura, mau uso, digamos, da coluna, você vai ter muita dor muscular, que é muito mais comum até do que a própria dor da coluna. Então, quando às vezes a gente fala assim, eu estou com uma dor nas costas, dói aqui, é uma dor muscular, não uma dor ou um problema na coluna. Exatamente. A gente sabe que as principais doenças na coluna que causam dor nas costas, como artrose e hérnia de disco, elas começam com uma dor lombar, mas normalmente não é uma dor de uma intensidade muito alta. E com o passar de alguns dias, ela vai começar a irradiar para a perna. E isso é o que chama atenção, principalmente nos casos de hérnia de disco. Enquanto que a dor originária da artrose, ela vai estar muito relacionada com o movimento. Então, assim, a pessoa se queixa de limitação de movimento além de a dor. Mas a intensidade dessa dor não é tão alta. Normalmente as dores de intensidade muito alta são dores de origem muscular. Fora as outras patologias, como cálculo renal, cálculo na vesícula, apendicite, que envolve um outro universo fora da ortopedia. Quer dizer, tem várias doenças que estão interligadas, quer dizer, elas acabam ficando interligadas e levam a você, por exemplo, você está com uma dor nas costas, mas você já podia imaginar que você podia estar com uma apendicite ou com qualquer outro problema. Exatamente. Patrícia, dá para explicar para a gente aqui, nesses protótipos que você trouxe, né, da coluna vertebral, o que acontece com a nossa coluna? Bem, Eliana, o que acontece com a coluna, um grande índice de pessoas que hoje têm problemas de coluna são as alterações de postura. Então, o que a gente nota na coluna é que, porque as pessoas mantêm uma atividade, muitas vezes repetitiva, mantêm apenas uma postura, muitas vezes errada, no trabalho ou em casa, e aí elas provocam algumas patologias. Então, essa parte da coluna é a parte cervical, torácica, finalizando com a lombar e o sacro. Então, existem as alterações das curvaturas por causa das alterações de postura. Entende? E aí essas alterações de posturas, elas provocam algumas compressões, ou seja, fecham mais esses discozinhos, essas borrachinhas que a gente tem entre uma vértebra e outra, que ele é que absorve esses impactos, então diminui mais esse espaço, aí ocorre um problema nesse discozinho, ele deixa de absorver o impacto como deveria. Ou seja, aqui no caso está representada por borrachinhas, né? Exatamente. Mas aqui são os discos. São os discos intervertebrais. Eles podem ocorrer um desgaste, né? E aí a pessoa ter dor, ter problemas, que a gente chama de problemas na coluna? Exatamente. Ocorre o desgaste desse disco, ele desidrata, ou seja, perde o líquido, ele perde essa capacidade de absorver. Ocorre uma ruptura, isso é uma das patologias, né? No caso a hérnia de disco, ocorre a ruptura e o disco ele migra, o núcleozinho que tem dentro dele migra em direção à posterior, em direção aos nervos, que é o que a gente pode ver aqui, olha, em amarelo, como se fosse um nervo, e aí o disco ele vem nessa direção, o núcleozinho ele vem nessa direção e comprime lá o nervo, dando aquela dor que o doutor Luciano falou, irradiada lá na perna. Isso é uma das patologias que pode ser provocadas também por alteração de postura durante vários anos. Olha, toda dor na perna, ela tem como origem a coluna?
Não, toda dor na perna, ela tem que ser investigada. A gente tem as dores na perna de origem muscular também, dores de origem vascular e as nevralgias, né? As dores de origem nervosa, no caso quando se fala da dor ciática, que é tão conhecida. Então, dentro da dor ciática, a principal causa mais frequente é a dor que vem de origem da coluna. Mas, por exemplo, existe uma síndrome chamada síndrome do piriforme, que existe um músculo no quadril que pode comprimir o nervo ciático. Então, daí se inicia uma investigação para descobrir a origem dessa dor. Mas a dor da perna que a gente fala que é a dor ciática, ela irradia por todo o membro e você tem um trajeto muito bem definido, que diz qual é o nervo que está comprimido. A gente tem como saber já e procurar exatamente esse nervo, se está com algum comprometimento, com alguma compressão. Tá. Você colocou ainda há pouco o que provocaria as dores nas costas. Mas o que causa a dor na coluna? Bom, a dor, quando a gente fala de dor na coluna, aí é como a Patrícia estava falando agora, falou muito bem sobre as degenerações discais. A gente quando nasce, o disco ele é bem hidratado e a gente é programado... Que são exatamente, essas borrachinhas aqui. Exato. O disco. Exatamente. Então, a gente nasce programado para envelhecer. Essa é a grande verdade. Então, em torno dos 30 anos de idade, esses discos eles começam a sofrer essa desidratação. É um envelhecimento programado. Então, algumas pessoas começam isso bem mais cedo. A gente vê pacientes com 16 anos com um disco bem desidratado. Então, a gente sabe que existe uma predisposição genética. Esse é o primeiro ponto, que foge do corriqueiro. Muito jovem para ter uma degeneração discal. E a partir daí a gente sabe que, como o disco está desgastado, está desidratado e não consegue mais absorver os impactos, ele começa a transmitir isso para as outras regiões da coluna. E então as articulações entre as vértebras que a gente vê aqui... Deixa eu pegar esse aqui, né? Exatamente. A gente consegue ver nessa pequena figura aqui, ó. Essa parte de trás da coluna é onde estão as articulações entre uma vértebra e outra. Ó. A gente vê que é onde tem movimento na coluna da gente. Tá? Que é o que faz a gente vir para frente, para trás, pular toda a movimentação. Rodar, que são os movimentos da coluna. Rotação, inclinação, flexo e extensão. Então a gente começa a sofrer um desgaste nas articulações na parte de trás, porque o disco já não absorve a mesma energia, os mesmos impactos. E aí é quando começa a ter artrose. Então, as causas mais frequentes são artrose, hérnia de disco, doença discal degenerativa, que não necessariamente é uma hérnia, mas o disco está degenerado, está doente. E isso tem ocorrido cada vez mais com adolescentes. Com adolescentes também. E com trabalhadores jovens. O que é que acontece? Alguns, por exemplo, um motorista de ônibus, por exemplo, ele trabalha em cima do motor do ônibus. A cadeira dele é exatamente em cima do motor do ônibus e aquilo vibra bastante. Então aquilo ali gera bastante energia em cima da coluna dele. Então é um fator predisponente para uma degeneração mais precoce. Entendeu? E outros tipos de ocupações também. Tem mais profissões. Mais profissões, esse é só apenas um exemplo. Por exemplo, estudantes que gostam de ficar sentado com as pernas em cima da cadeira para estudar, ou deitado de barriga para baixo em cima da cama. Isso está muito errado, isso aí gera sobrecarga, porque a musculatura começa a doer, mas se ela está sobrecarregada, é sinal de que ela não é capaz de suportar toda aquela carga que a gente está dando nela. E isso vai gerar uma sobrecarga onde? Na coluna. Na coluna. A coluna, você com um problema na coluna, não a dor nas costas, mas de fato um problema na coluna, você pode perder o equilíbrio do corpo? Pode, porque veja só, a coluna é um eixo. Não é? Ela está ligando a sua cabeça lá aos membros inferiores. Então, ela liga os membros superiores aos membros inferiores, aos pés. Então, o que é que acontece? Quando a gente tem uma alteração dessa postura, uma alteração das curvaturas, a gente nasceu com aquelas curvaturas, ou deveria mantê-las. Mas aí, com o passar do tempo, as alterações posturais, a gente vai perdendo essas curvaturas. E isso, essas curvaturas, elas vêm para que a gente tenha um ponto de equilíbrio, entende, Helena? Então, se você perde essas curvaturas, o seu
ponto de equilíbrio vai mais para frente, mais para trás, mais para um lado, mais para o outro. Então, o que é que vai acontecer? Vai começar a acontecer o que o doutor Luciano falou, que são as alterações degenerativas. Você vai estar sobrecarregando mais um lado do que o outro, mais um quadril do que o outro, aí começa a ter problema no quadril, no joelho, no pé. Sai desencadeando, enfim, né? Vai desencadeando, porque a parte do eixo não está bem, está alterada. Isso acontece assim, de praxe deveria acontecer, só acontece com a pessoa idosa. Ou não? Não, assim, antigamente sim, não é? Acontece com mais frequência, com uma maior frequência com as pessoas idosas. Mas, infelizmente, hoje os nossos jovens cada vez mais estão mais sedentários. Né? Ficam mais na frente de um computador, mais na frente de um videogame. Então, eles jogam cada vez menos bola na rua, porque já não acontece. Quer dizer, mais não isso. desenvolve uma atividade Exatamente. física. Então, e quando desenvolve, musculatura... são aqueles atletas de fim de semana. Exatamente. Então, a musculatura ela não fica preparada para aceitar e para manter aquela sobrecarga, entende? E aí eles fazem sempre uma posição repetitiva, uma atividade repetitiva em posições alteradas. E aí o que acontece é que começam a dar essas alterações posturais e levam às patologias. Ok. E você sabe qual colchão dormir? Se dormir com o travesseiro deve ser alto ou mais baixo? Qual que é a postura? O sedentarismo, sapato alto demais, por tempo excessivo, a obesidade e outros males. Quais os de fato causam dores na coluna e devem ser corrigidos? Se você não sabe, então não saia daí, a gente volta no próximo bloco. Os males da coluna, como evitá-los? Este é o tema do Ponto de Vista de hoje. E aqui ao meu lado, o médico ortopedista Luciano Temporal e desse outro lado, a fisioterapeuta e diretora do Instituto do Tratamento da Coluna Vertebral, Patrícia Cerqueira. E eu pergunto a vocês, por exemplo, salto alto, e quando eu falo é salto alto mesmo, né? Faz mal. Até certo ponto, sim. Mas eu diria que para as mulheres, que são normalmente quem usam saltos, é um pouco que necessário. A bacia da mulher ela tem um formato diferente da bacia do homem. Então ela tem um quadril mais alargado e as pernas depois voltam para dentro. Então isso gera uma certa sobrecarga. E na medida que ela coloca um salto, ela tende a corrigir um pouco dessa sobrecarga. Agora, que tipo de salto? Salto fino, jamais. Tem que ser o salto quadrado, salto largo, os calçados tipo Anabela. O que a gente normalmente orienta é que esse salto ele tem uma diferença de 6 centímetros no máximo em relação à parte da frente do pé. Não deve ultrapassar essa medida de 6 centímetros. Então essa é o que a gente hoje preconiza como o ideal para um salto. Ele não é de todo maléfico, ele pode te trazer até benefício. Quer dizer, nada de extremos. Nada de extremos. Nem aquele rasteiro, mas também nem o salto muito alto. Exatamente. Bom pra gente, é bom né, pra Helena? gente. É tão bom às vezes o salto alto. Bolsa pesada, né? Pois é, bolsa pesada é o grande problema das mulheres, né? É. Que os homens dizem pra gente, a gente acha tudo dentro dessa bolsa, e realmente acha. Enfim, o grande problema da bolsa pesada, Eliane, é que a gente vai estar pendurando lá no ombro. Então, tá pegando um peso, levando um peso, fazendo uma compressão na altura do ombro, e aí por aqui passam nervos, vasos, músculos. Então, se está fazendo compressão em um lado só, sua coluna já vai ficar tortinha, não é? O que acontece. Exatamente. Então, você vai ter que começar a compensar aquele peso, porque senão sua bolsa vai cair. Então, começa a compensar o peso e aí vai alterando. Isso você está andando no shopping, né? Lá, muito elegante. Se ainda estiver com um salto muito alto, aí complica mais ainda. Então, assim, realmente evitar. Se vai andar, se vai passar muito tempo com aquela bolsa lá pendurada, às vezes a própria bolsa já é muito pesada. E aí você já bota alguma coisa dentro, já chega no limite. Então é importante que, se você vai andar, vai levar muito tempo aquela bolsa pendurada, tira um monte de coisa que você não vai usar, entende? E aí você vai estar podendo levar a sua bolsa sem estar com tantas alterações. O que acontece com a nossa coluna quando a pessoa, por um longo período, sempre carrega, sempre sai com a bolsa pesada? O que vai acontecer é porque você vai estar fazendo exatamente a compressão de um lado só.
você vai estar levando a sua coluna para um lado, para poder compensa do outro lado, não é? Esse lado não pode baixar muito, porque senão sua bolsa cai. Compensa do outro lado, e aí você vai estar alterando a musculatura, vai estar tendo um equilíbrio muscular. E aí vai estar alterando, vai aumentar as compressões dessa coluna. E você pode acabar com um problema de hérnia de disco aqui na cervical, que é essa parte quase aqui, né, do pescoço. Do pescoço, sim, da cervical, porque aí você vai estar alterando toda a sua... Tudo que você altera, o equilíbrio, não é tudo na saúde da gente é assim. Quando a gente altera o equilíbrio daquele local, a gente vai acabar tendo uma patologia. Também é assim com a coluna. Entende? E as crianças, né, que andam com aquelas bolsas pesadas, aquelas mochilas pesadas, imensas. E aí elas rodam o ombro para frente, alteram toda aquela postura para levar. E tem uns ainda que empurram assim, né? E aí querem que a bolsa sacuda. Então você imagina, elas estão em formação, aquela coluna Quer dizer, são tá crianças ainda que certamente no futuro vão ter problemas na coluna. se mantiverem aquele peso, sim. E aí vão ter precoce essa patologia. Não é? Exato. Doutor Luciano, quem gosta de assistir televisão deitado no sofá, quais são os prejuízos para a coluna? Bom, primeiro que sofá não foi feito para deitar, né? É feito para a gente sentar. Então, assim, o que a Patrícia está falando, eu acho que tem muito cabimento, que a gente chama de ergonomia. A gente tem que ter o equilíbrio das forças musculares. Então, por exemplo, estava falando de bolsa pesada. Bolsa pesada, você deve ter 5% do peso do teu corpo dentro de uma bolsa. E fora disso, que a bolsa tem que estar bem colada ao corpo. Então, por exemplo, se você tiver uma bolsa que possa cruzar de um lado para o outro, ela vai te ajudar a equilibrar. Uma bolsa que fica só de um lado não te ajuda. Criança deveria ter a bolsinha com carrinho para puxar e não estar pendurada nas costas. Deitar no sofá. Se você está deitado no sofá, dificilmente esse sofá está de frente para a televisão. Normalmente ele vai estar de lado. Então você já vai estar de lado com a cabeça espichada para você poder enxergar bem. Que a gente não vai ficar olhando de lado para a televisão. É difícil de fazer isso. A mesma coisa é assistir televisão deitada na cama? Depende do posicionamento da televisão. Isso aí você tem que posicionar. Aí na cama já é diferente. Porque normalmente você posiciona a televisão de frente para a tua cama. E tem que estar numa altura ideal, que você não precisa estar se levantando para assistir. Aquela que você possa estar deitado, só os olhos se movimentando. Aí não vai te prejudicar tanto. Mas aí já vem a questão do travesseiro, se é alto, se é baixo, na posição que você está. Então, tem que manter o equilíbrio. O eixo mecânico ele não pode ser deslocado, porque ele vai em algum momento sobrecarregar algum local na tua coluna. Quando a gente fala de travesseiro, Patrícia, dormir com 1, 2, 3, tem gente que gosta de ter vários travesseiros na cama, porque é gostoso. Exatamente. Né? Mas o que é o ideal? Pois é um grande problema, né? O doutor Luciano estava falando aí de deitar e assistir deitado. O que é que chega demais no consultório? São aqueles pacientes que botam 2, 3 travesseiros para a cabeça ficar flexionada, né, a flexão da cervical e poder assistir a televisão. Ou seja, como ele falou, a televisão não está na altura adequada, ele gosta de fazer isso. Então, assim, a gente também aconselha usar aqueles triângulozinhos, não é, como apoio, e aí ele deitar ali. Tem que fazer toda essa ergonomia mesmo. Se você deita de lado, que é realmente hoje o que a gente mais orienta os pacientes, eles deitarem de lado. Então, se você conseguir dormir de lado, você bota um travesseiro na cabeça, que ele fique na altura, que a sua cabeça fique na altura do seu corpo. Ou seja, que ele preencha essa área aqui. Nem a cabeça fique mais alta, nem mais baixa. Se você vai dormir de barriga para cima, você bota um travesseiro que sua cabeça também fique na altura do seu corpo. Nada da cabeça ficar mais alta. E de bruços, é melhor evitar. É melhor evitar. Jamais. Quando a gente fala em dormir em travesseiro, a gente pensa, é um travesseiro que é macio. Tem gente que fala assim, eu gosto de travesseiro macio. Mas aí é um travesseiro tão macio que você aperta, quase que você encosta, assim, Afunda. né? Afunda. Quer dizer, aí você, para poder ficar da altura aqui do ombro, você tem que colocar, às vezes, 2 ou 3 travesseiros. Às vezes é aquele travesseiro que é duro demais, eu não gosto. Tem um travesseiro ideal? Bom, travesseiro ideal, hoje o pessoal fala muito do travesseiro da NASA, né? Que é esse que afunda bastante a cabeça. O que a gente diz que é ideal é aquele que você se adapta melhor. Exatamente. Porque assim, para alguns esse vai ser melhor, para outros não vai ser. Então isso vai variar de pessoa para pessoa. Então não existe o travesseiro ideal. Agora, travesseiro de pena, eu não aconselho, que eu acho que ele não é confortável para ninguém, que se usava muito antigamente, né? Travesseiro de espuma, eu acho que para mim é o ideal, na minha opinião. Mas você vai ver que algumas pessoas não vão se adaptar a um travesseiro com uma espuma mais dura. Então o que você deve orientar
são essas orientações que a Patrícia está falando, de manter a altura na cabeça em relação ao corpo. Mas que o paciente tem que se adaptar àquilo. Porque se ele não se adaptar, não adianta você orientar. Algumas pessoas que, por exemplo, só dormem de barriga para baixo. O que é que hoje a gente orienta para tentar fazer ela mudar de posição de dormir? Para ela vir para dormir de lado, isso é aqueles travesseiros que ficam ao longo do corpo. Para que ela encoste a barriga naquele travesseiro, para que ela se sinta como se estivesse dormindo de barriga para baixo. É um apoio. Mas que fique de lado. Porque aí ela não vai gerar tanta sobrecarga na coluna. E ela tem dificuldade realmente de conseguir dormir naquela posição, que ela vai girando até se sentir à vontade dormindo. Então, usa o travesseiro de corpo inteiro, que ela encosta a barriga ali e vai ter a sensação de que está de barriga para baixo. Tá, e aí vai adaptando. E vai adaptando. E por falar em barriga, a obesidade. Até que ponto, né? A obesidade, ela causa quais são os problemas que vêm na coluna em decorrência da obesidade? O grande problema da obesidade é o peso, realmente é o sobrepeso, não é? Que aí ela vai aumentar a compressão nessa área, entende? Então, o abdômen protruso, que normalmente tem, não é? E aí a gente tem uma musculatura, Eliana, lá no finalzinho do abdômen, que é o transverso do abdômen, que a gente trabalha essa musculatura e ele trabalha como se fosse uma cinta natural. Então, a gente trabalha essa musculatura fazendo a contração e aí ele estimula a musculatura profunda lá da coluna, que fica bem pertinho das vértebras, e aí ela estabiliza a coluna, entende? Então, assim, se a gente tem um abdômen muito protruso, com muita gordura, o paciente tem muito volume, então fica mais difícil a gente conseguir trabalhar. Ele vai acabar tendo problemas nessa região aqui. Na maioria das vezes, na maioria das vezes. E aí na coluna, nessa área, depois na região de quadril, joelhos, pé, tornozelo e pé. Quer dizer, vai desencadeando uma série de problemas. Exatamente. Esse é o famoso deslocamento do eixo mecânico, né? O eixo, o ponto de apoio que a coluna usa, ele se desloca para frente. Então, tende a puxar você para frente. Isso gera um esforço na região posterior do tronco. E aí, biomecanicamente, a tua musculatura sobrecarrega. Isso é comum também em gestante. É o que você estava falando do abdômen protuso. Você desloca o teu eixo do corpo para frente. E aí, a gestante, graças a Deus, uma hora tem um menino. Né? Então, são só 9 meses. Pois é, e as gestantes que a gente consegue trabalhar desde o início com ela. A gente tem uma paciente lá que ela chegou, ela tem um problema de hérnia muito sério e conseguimos tratá-la. Hoje ela está grávida de gêmeos. Nossa. E ela está sem dor. Ela está sem dor. Porque desde então a gente trabalhou essa musculatura e hoje ela tem uma sustentação. Então hoje ela conseguiu alterar esse eixo, não é? Sem dor, entende? Então é todo um trabalho que é feito. Uhum. Olha, a gente está quase chegando ao fim desse programa, gente. Eu fico assim tão triste, mas eu não gostaria de deixar de terminar o programa sem falar dos atletas de fim de semana. As pessoas que às vezes passam a semana toda, assim, não faz nada, trabalho, correria, começa a trabalhar às vezes de madrugada, só chega em casa à noite e final de semana vai correr, seja na praia ou em algum parque. Isso é um grande perigo, né? Porque o atleta de fim de semana, ele não tem uma musculatura bem condicionada para exercer um esforço maior. Então é onde é muito comum a gente ver lesões articulares de uma maneira geral. É a lesão de menisco e ligamento no joelho, é a lesão na musculatura lombar, musculatura da perna. Isso é muito frequente. E isso vale para os homens, né? Que chegam no final de semana, eu vou bater uma bolinha, vou jogar um futebol. A semana toda no sedentarismo, não fazem nada, às vezes em função da profissão. E ainda misturam com uma cervejinha também, né? Aí complica mais ainda. Complica mais ainda. Patrícia, uma dica importante para quem está em casa que vale assim, para sempre com relação à coluna. Pois é, tenha muito cuidado com sua postura, com suas atividades do dia a dia. Tenha cuidado quando for lavar um prato, em estar com o pezinho apoiado, deita sempre de lado, levanta também de lado. Então, assim, acho que as posturas do dia a dia, sabe, Eliana? Se a gente está usando o computador, notebook, leva essa tela desse computador, usa um teclado externo, altera a tua mesa, altera a tua cadeira, que você trabalha muito. Então, postura. Acho que a gente tem que bater em cima das posturas, das alterações que a gente vai ter no futuro dessa coluna, o que a gente já tem e a gente pode minimizar. Exato. Muitos às vezes pensam que é brincadeira, o que nunca vai acontecer. Isso não vai acontecer comigo. Mas não é bem assim, né, doutor Luciano? De jeito nenhum. A gente está vendo cada vez mais pacientes jovens com problema de coluna e que procura a gente em busca de um tratamento e muitas vezes
o dia a dia, o trabalho dele não permite que ele, inclusive, faça o tratamento. E que as pessoas, na verdade, precisam se cuidar, porque senão elas podem começar a ter algum problema que seja definitivo para o resto da vida. E vai viver sequelado de uma coisa que ele poderia ter evitado. E nem todos os males, nem todos os problemas tem um tratamento, mas não tem cura, né? Você vai amenizando. E às vezes a cirurgia não é nem recomendável. Exato, isso pode acontecer. A atividade física, não é? De uma forma geral, bem orientada, muito importante também. É isso aí. Gente, o Ponto de Vista está terminando, mas sábado que vem a gente se encontra aqui. E você pode participar, não se esqueça, envie para a gente perguntas e assuntos que você gostaria de ver discutidos aqui. Os nossos contatos, facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter você pode mandar seu recado para @PontoDeVista04. Uma ótima noite de sábado, um excelente domingo e fim de semana que vem nós estaremos aqui. Tchau!